A paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu estou realizando o estudo do capítulo 11 do livro de Apocalipse, que fala das duas testemunhas. E a continuação do estudo, hoje, nesse vídeo de hoje, ela vai do versículo 8 ao versículo 10. Porém, antes de começar a fazer a leitura desses versículos, eu gostaria de dizer para vocês que, aos olhos naturais, quando a igreja é perseguida, quando a igreja é silenciada, quando os discípulos são mortos, aos olhos naturais isso parece e dá a sensação a essas pessoas que é uma vitória sobre o povo de Deus. Porém, esse estudo de hoje vai trazer para todos nós um ensino de que essa aparente vitória, ela não dura para sempre. E ela é, como eu falei, só aos olhos naturais. Porque a igreja do Senhor, ela não pode sofrer a morte eterna. Então, eu queria trazer isso para vocês e vamos de versículo a versículo. Vou fazer uma oração e nós começaremos aqui esse breve resumo. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós queremos engrandecer o teu santo nome, dizer que só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vem com teu Espírito Santo sobre nós, perdoando os nossos pecados, lavando as nossas vestes, abrindo o nosso entendimento e fala conosco, conforme a tua vontade. Fala ao coração de cada um aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler a partir do versículo 7, tá, gente? Diz assim, capítulo 11 do livro de Apocalipse. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor também diz assim, ó, eis que soprarei do meu espírito sobre vós e vivereis, em nome de Jesus. Amém. Recapitulando aqui o estudo, o resumo do versículo 7, que é anterior, né, a esse estudo que eu vou apresentar hoje, que é do 8 ao 10. O versículo de Apocalipse 11, 7 diz assim, ó, quando estiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. A um ponto determinado por Deus e tendo cumprido a responsabilidade de testemunhar, Deus permite que a palavra se cumpra. Deus determinou uma missão de tempo limitado para os seus servos e deixou o inimigo mostrar o seu poder limitado somente quando a missão fosse encerrada. A besta que sobe do mar ou que sobe do abismo, ela vai pelejar contra os santos e os vencerá. Isso está em Apocalipse 13, 7. A sua vitória, ela não é final e nem completa, pois será vencida pelo Cordeiro e pelos seus servos. Capítulo 17 de Apocalipse, 12 a 14. Essas são as referências que tem sobre essa própria profecia aí de que a besta subirá do abismo e vencerá, né? Então a besta, ela vai aparecer e por enquanto ela vai vencer as testemunhas do Senhor após elas concluírem o testemunho que elas devem. A besta vencerá após as testemunhas completarem a missão que foi determinada por Deus por um tempo determinado. E aí nós vamos entrar na continuação, que é o versículo 8, que diz assim, ó, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, vamos lá. Sodoma foi a cidade que foi queimada e destruída por Deus por conta de seus muitos pecados. Isso está em Gênesis 18, 20. O comportamento devasso atribuído às práticas diversas naquela cidade, né, que eram contrárias aos princípios de Deus.
um estado, aquela cidade, os cidadãos daquela cidade, eles se encontravam num estado completamente deplorável, um estado moral e espiritualmente completamente deploráveis. O cadáver das testemunhas não é tratado com nenhum respeito pela besta e pelos seus servos. É o que nós vemos hoje. Os corpos ficam na rua como troféus da vitória sobre os fiéis. Como tem uma remissão também lá, uma referência de como os filisteus trataram Saul, que está em 1 Samuel 31, versículos de 8 a 10. Então, as pessoas que estão em completamente desobediência à palavra do Senhor, elas estão se vangloriando pela perseguição aos cristãos, porque os cristãos têm incomodado a sociedade em geral, as nações com a palavra do Senhor e com o seu testemunho. Cidade de Sodoma e Egito, elas são símbolos de degeneração moral e espiritual, de completa desobediência aos mandamentos de Deus. Depois da destruição lá que é narrada de Sodoma, que é narrada em Gênesis 19, ela serve em muitos momentos na palavra de Deus, na Bíblia, como exemplo de destruição e castigo divino, ou de pecado aberto e de perversidade exagerada. É o que nós vemos nos dias de hoje. Pecado escancarado, devassidão, degeneração, perversidade exagerada. Como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Isso está em Isaías 3,19, Isaías 1, de 9 a 10, Lamentações 4, 6, Judas capítulo 7, Deuteronômio capítulo 32, dos versículos 32 a 33. Sodoma seguramente representa os pecadores que merecem o castigo de Deus. E o que o Egito vem ensinar pra gente? Porque ele fala assim, que os corpos, os cadáveres ficarão na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O Egito sugere o pecado, a idolatria, a imundícia, a escravidão, em primeiro lugar, né? Escravidão pelo quem? Pelo pecado e a rejeição a Deus. Também é conhecido como a casa da servidão. Egito é a casa da servidão. Isso está em Josué 24, 17 e em Judas 5. A casa da servidão, da escravidão do pecado. Pessoas que estão completamente escravizadas pelos seus pecados. Escravidão do pecado. Atos 7, 39 a 40. Hebreus 3, 16. 1 Coríntios 10, 1. O Egito oprimiu o povo de Deus e serve como figura dos perversos que oprimiam e perseguiam os cristãos na época do apóstolo João e até os dias de hoje. Então, Sodoma e Egito representam as ideias do pecado, da perversidade, da rejeição de Deus e opressão aos fiéis. Representam a cidade ímpia que se colocou em oposição ao povo do Senhor, perseguindo os servos de Jesus. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, ser mais acirrada a perseguição aos servos de Deus, aqueles que digam, arrependei-vos e guarde os mandamentos, guarde a palavra do Senhor, onde também o Senhor foi crucificado. E onde o Senhor foi crucificado? Em Jerusalém. Foi crucificado pelo mundo, pelo povo ímpio, que não o aceitou, a rejeição, não aceitou a salvação por meio de Jesus Cristo. O apóstolo João vai dizer para a gente lá no capítulo 1, versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Hoje as pessoas não querem conhecer a salvação através de Jesus, elas querem viver segundo a sua própria vontade, seguindo os desígnios maus do seu coração, guardando os seus pecados, preservando os seus pecados, não querem abrir mão daquilo que agride ao Senhor. O lugar onde o Senhor foi crucificado foi no mundo, no meio de uma sociedade rebelde, uma geração rebelde,
perversa que o rejeitou, pois preferia permanecer nas trevas. É como nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas querem que a igreja do Senhor seja calada, que você pare de pregar a verdade que tem na Bíblia, até mesmo para os próprios cristãos. Você vai falar de cristão para cristão, as pessoas querem te perseguir, mas elas querem liberdade para que outras religiões sejam pregadas. Então é isso que nós temos visto hoje. A vitória aparentemente do mal sobre Jesus trouxe tristeza aos discípulos e alegria ao mundo. Isso está em João 16, 19 a 20. Mas através desse sacrifício da morte de Jesus, a luz veio ao mundo, o perdão de pecados, a reconciliação com Deus Todo-Poderoso. E ainda hoje as pessoas têm rejeitado a salvação. A mesma sociedade que odiava o mestre também odiaria os seus discípulos. É verdade, os discípulos do Senhor são odiados pelo mundo. Não querem que você diga o que é pecado. Você não pode mais dizer, porque você agride outras pessoas com a verdade que está na Bíblia. Até o próprio cristão não quer ouvir, considera isso uma agressão. Diz assim lá em João 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Os ímpios se regozijaram-se na vitória aparente, mas ela não é real. Apocalipse 11, 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Muitos dentre os povos, línguas, nações contemplarão o corpo das duas testemunhas. As pessoas de todo o mundo, da sociedade em geral, elas contemplarão o que aconteceu com as duas testemunhas, né? A descrição é quase a mesma usada nesse livro para identificar a sociedade em geral. A grande multidão que adora a Deus diante do trono vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, 9. Os filhos de Deus foram, as 12 tribos, elas foram espalhadas por todo o mundo. E nós vivemos o tempo em que o Senhor está chamando o seu povo de toda a terra, dos 4 cantos da terra de volta, para que possa voltar à terra prometida, para que possa voltar ao lugar de restauração. E quem que pode restaurar os altares do Senhor? É o próprio Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo de Deus, em quem nós temos o perdão de pecados, a restauração, a vida eterna. João ele foi encarregado de profetizar a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Está em Apocalipse 10, versículo 11. A meretriz Babilônia se assenta sobre os povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 15. Ou seja, quem está dominando e reinando sobre a impiedade, sobre quem não está alinhado com Jesus Cristo. Jesus diz, aquele que não é comigo é contra mim. Então, essa linguagem aí de todas as nações, povos, tribos e línguas, ela vem representar as pessoas de todo o mundo. Algumas aceitam a bênção que veio por meio de Jesus e fazem parte da multidão de adoradores diante do trono de Deus. E outras seguem a meretriz e se regozijam com as vitórias passageiras sobre os servos do Senhor. Muitos, mas não todos, Apocalipse 7, 9, dentre os povos olham para os corpos dos servos mortos. Por 3 dias e meio, não há dúvidas para aqueles que estão olhando. Elas estão mortas. Os corpos já estariam com o mau cheiro da decomposição. 3 dias e meio representa a metade de 7 dias. Representa um tempo curto, um tempo de angústia para os fiéis que sofrem das perseguições. Um tempo determinado por Deus. Mas a vitória da besta não durará por muito tempo. É um tempo de perseguição ferrenha à Igreja de Cristo. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os ímpios querem o proveito máximo dessa vitória sobre os servos de Deus. Deixam os corpos expostos para mostrar o seu poder sobre os justos. Na cultura judaica, o corpo ele tinha que ser enterrado de forma rápida. E até no passado da humanidade,
quando eles queriam demonstrar vitória sobre outros povos, né, naquelas guerras por território, domínios e reinos, eles deixavam os corpos expostos, às vezes na entrada da cidade, para que todos vissem que aquele povo, aquele exército tinha sido derrotado. Assim diz a palavra que irá acontecer, né? Que essa exposição, as testemunhas estão expostas, ou seja, diante dos olhos naturais, a igreja do Senhor está perseguida e está sendo derrotada, mas nós não iremos passar pela morte eterna. A igreja do Senhor, ela é passageira neste mundo, nossa casa é outro lugar. Nós somos forasteiros nesse mundo. A morte não é o fim para os servos de Deus. Os vencedores não sofrem o dano da segunda morte, está em Apocalipse 2:11. Os ímpios não entendem que esse orgulho pela falsa vitória ajudará a salientar a vitória verdadeira dos servos do Senhor. O que acontecerá nos versículos 11 e 12 será visível a todos. E aí, terminando o estudo aqui com Apocalipse 11:10, diz assim, os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Quando a besta mata os servos do Senhor, os ímpios fazem festa. A prática de enviar os presentes é uma maneira de expressar alegria em ocasiões especiais. Leia Neemias 8, versículos de 9 a 10. Aqui os perversos fazem uma festa da vitória. Há uma verdadeira guerra, uma luta entre o bem e o mal, e os malfeitores se regozijam com qualquer vitória, mesmo de pouca duração, sobre o bem. Frequentemente, os ímpios acreditam que as suas vitórias sirvam para libertar pessoas oprimidas por regras desnecessárias. Dizem que a palavra de Deus é ultrapassada e precisa ser atualizada. É isso que os ímpios, os falsos profetas, pregadores, pastores têm pregado nos dias de hoje, nas redes sociais, nas igrejas, nas ruas. O evangelho é ultrapassado, nós temos que libertar vocês da escravidão. São cegos espirituais, porque a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Eles dizem que a Bíblia é ultrapassada. Eles oferecem a liberdade para exigir o respeito de outros, mesmo quando praticam coisas que desprezam os princípios da decência daqueles que seguem a Deus. Hoje o que nós mais vemos é isso. São pessoas que dizem defender a liberdade, cerceando a liberdade de exercermos a nossa fé em Jesus Cristo. Eles prezam para que outras religiões possam exercer a sua fé livremente, mas os cristãos não podem exercer a sua fé livremente. Essas pessoas prometem liberdade, mas são escravos da corrupção, como diz em segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Aqui revelam o motivo da morte, das duas testemunhas, porque os dois profetas, as duas testemunhas, atormentaram os ímpios com a pregação da verdade da palavra. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Eles pregaram a verdade, então mereceram morrer, ser anulados, ser silenciados. A palavra de Deus atormenta os malfeitores, tirando o sossego daqueles que se recusam a se submeter ao Senhor. Este é o lado amargo da pregação do Evangelho. Por isso os pregadores fiéis são odiados pelo mundo. Mateus 10, 22. Paulo sofreu perseguições e avisou que os piedosos seriam perseguidos por homens perversos.